O que a Igreja de Atos acredita sobre a cobertura espiritual? Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender qual é a visão da Igreja de Atos sobre cobertura espiritual. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de integração e hoje nós vamos aprender sobre cobertura espiritual. Será que realmente necessitamos de uma cobertura espiritual? Alguém superior a nós que nos protege espiritualmente? Sem essa pessoa nós estamos vulneráveis ao maligno e ao inimigo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Quero começar com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Diz assim o texto: Vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Segundo esse texto, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Ou seja, temos liberdade e acesso a Deus. Nós não precisamos de alguém superior a nós para que tenhamos acesso a Deus. Você como membro do corpo de Cristo, eu como membro do corpo de Cristo, nós podemos acessar a presença de Deus, assim como os sacerdotes acessavam no Antigo Testamento. O povo antes precisava dos sacerdotes para interceder por eles. Hoje não precisamos mais. Jesus entrou uma única vez se sacrificando, nos dando acesso direto a Deus. Um outro texto é o texto de Hebreus, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, que diz assim: Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Ou seja, nós podemos nos aproximar. Você pode se achegar a Deus em oração, em jejum. Você pode buscar a Deus sem precisar que você tenha alguém superior a você. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que você tem livre acesso, que você pode entrar com confiança, com certeza de que Deus irá te receber através do sangue de Jesus. Um outro texto muito importante dentro desse tema, que vai contra essa teologia da cobertura espiritual, é 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. O texto diz assim: Cristo é o cabeça de todo o homem. Então quem está acima de todo o homem é Jesus Cristo. É Cristo que está acima de mim, é Cristo que está acima de você. Nós não necessitamos de um homem acima de nós. É óbvio que isso não tira o papel do pastor, o papel do presbítero de ensinar, de orientar. Mas a Bíblia nos coloca como pastores, como orientadores, como mestres, como professores da palavra de Deus. Não nos coloca superiores a ninguém. Entende? Então não existe essa questão de cobertura espiritual por conta desses textos. Um outro texto muito interessante é Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Porque talvez você diga assim: mas pastor, a gente não tem que se submeter a uma autoridade? A gente não precisa se submeter a alguém que é superior a nós? Eu vou te mostrar a quem nós temos que nos submeter. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos que ter um respeito mútuo uns pelos outros. Dentro da igreja, nós devemos nos submeter como servos uns aos outros. Inclusive eu devo me submeter a você, porque sou o teu servo. O fato de eu estar aqui te ensinando a palavra de Deus e ter um pouco de conhecimento não me faz superior a você. Esse texto de Efésios 5, 21, ele é completamente aplicável à minha vida. Eu tenho que me submeter a você como servo, sendo servos uns dos outros. Um outro texto também muito interessante que vai nos ajudar a esclarecer essa situação é um texto que ele é colocado diante da seguinte situação: todo pastor, toda igreja tem que ter um pastor superior a ele. Realmente, nós temos que ter um pastor superior a nós. Mas vamos descobrir quem é esse pastor. 1 Pedro 3, do 2 ao 4, diz assim: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não sejam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Esse é um texto maravilhoso que ensina como pastores e presbíteros, ministros devem guiar o rebanho. Aqui diz que devemos guiar pelo exemplo, com uma posição de servidão, servindo. Nós somos servos, o pastor é servo do rebanho. Não é o rebanho que é servo do pastor, nós servimos o rebanho, entende? E aí o texto fala, porque nós um dia receberemos do Supremo Pastor. Então quem é o Supremo Pastor? É Cristo. É claro que todo pastor de Deus ele tem uma história, por quem ele foi consagrado, de onde ele veio, o seu testemunho. Por exemplo, se você quiser saber da minha consagração, basta você pesquisar a ata da minha consagração, pastor Ayrton Manuel dos Santos, lá no cartório de registro de imóveis, lá da cidade de Itanhaém.
Então, a minha consagração, os pastores que me consagraram, está registrado, justamente para que não haja esse tipo de problema, justamente para que haja uma resposta para qualquer tipo de questionamento. Porém, isso não quer dizer que eu, como pastor, devo me submeter a uma liderança superior, a um bispo ou um apóstolo. Isso não tem nada a ver. Se dentro do meu ministério houvesse líderes acima de mim, não é? Então, sim, eu me submeteria a eles e à igreja. Hoje eu sou o pastor-presidente da igreja, não é? Então, todos os líderes que estão ali estão debaixo da minha liderança, do meu cuidado, enfim, mas eu não sou cobertura espiritual deles. A cobertura espiritual deles é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus, ok? Então, talvez você esteja se perguntando, tá, mas se o senhor, como pastor-presidente, se o senhor cair, se o senhor errar, quem é que te corrige? Bom, primeiro que eu já expliquei para você que eu devo me submeter à igreja. E existem textos bíblicos que explicam sobre a correção da liderança, como, por exemplo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, que fala sobre a correção da liderança. Diz assim, ó, não aceite acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. As cartas que eram enviadas às igrejas eram lidas para as igrejas, para os membros. O que Paulo está falando para os membros? Ele está dizendo o seguinte, olha, se surgir alguma acusação contra um dos presbíteros da igreja, ou líderes ou pastores, você pode aplicar ao cargo que for necessário, não aceite a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Comprovado que o líder, presbítero ou pastor pecou, que ele seja repreendido na presença de todos. Então quem é que ia repreender o pastor se ele era o pastor da igreja? Ora, a igreja, a própria igreja. Então um líder se submete à sua igreja, se submete à liderança do seu povo, aos seus líderes, aos seus obreiros, seja lá o que for, não é? Então, hoje dentro de uma gama muito grande de visões diversas de igrejas, fica difícil você estar debaixo, né, da ordenança de alguém. E não só isso, existem desdobramentos dessa doutrina, onde igrejas pagam dízimos para outras igrejas que estão acima delas. Pense comigo com lógica. O fulano está acima do Beltrano, que está acima do Beltrano, que está acima do Beltrano, que está acima do fulano. Uma hora essa cadeia tem que acabar. E alguém vai ter que descer e falar, olha, eu estou acima de você, mas também estou abaixo de você, porque se eu errar, quem é que vai me corrigir? Olha. Então, aí tem essa questão dos apóstolos, que toda igreja tem que estar debaixo de uma cobertura de apóstolo. Bom, apóstolo, até onde eu sei, na Bíblia Sagrada, são os mensageiros. Os missionários que levavam a mensagem para lugares onde não havia recebido o evangelho de Cristo. Não é? Então, essa questão de apóstolo com vaidade, essa vaidade de apóstolo, bispo que existe hoje, isso é errado. Isso não é bíblico, isso está completamente errado. Ok? Então, dentro dessa dinâmica, dessa doutrina, tem muitos erros, muitas falhas, muitos abusos de autoridade. Bom, dentro de uma conclusão, o que a Bíblia enfatiza? Ela enfatiza que todos nós temos acesso direto a Deus. Como pastor, eu não sou tua cobertura espiritual. Isso não existe biblicamente. Eu sou teu pastor. Eu sou alguém que te orienta e te mostra o caminho. Se você vai seguir nele ou não, é uma escolha sua. Entende? Nós temos uma igualdade espiritual. Diante de Deus nós somos iguais. Por ser pastor eu não sou superior a você, eu sou teu servo. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Foi o que Jesus disse. Existe uma igualdade espiritual. Todos nós podemos nos achegar a Deus, independente de cargo, ser pastor, ser obreiro ou se é um membro da igreja. A Bíblia nos ensina sobre uma liderança servidora. Um líder que serve, não é uma liderança impositora, uma liderança inquisitória, uma liderança autoritária. Não, a Bíblia nos ensina a ser uma liderança servidora, que se submete aos membros, aos obreiros, seja quem for ali que pertence ao corpo de Cristo. E a Bíblia nos ensina também que temos uma responsabilidade pessoal. Eu caí, eu pequei porque eu não tenho cobertura espiritual. Você caiu e você pecou porque você é um irresponsável para com a palavra de Deus. Se eu cair e pecar é porque eu fui irresponsável para com a palavra de Deus. Existe restauração? Existe, claro que existe. Porém, você não pode culpar o diabo, culpar uma cobertura espiritual, não, senhor. Você é responsável por sua vida espiritual. O pastor ensina, o pastor prega, o pastor direciona, o pastor prepara os estudos, trabalha dentro da doutrina bíblica para poder te ensinar, te guiar. Agora, a atitude de permanecer firme e obedecer é tua, completamente tua. Não dá para acreditar nessa doutrina porque não existe respaldo bíblico. Se você acredita nisso, nessa doutrina, abra a Bíblia e me mostre na Bíblia. Me mostre nas 13 cartas de Paulo, me mostre no livro de Atos, me mostre nos 4 evangelhos, me mostre nas epístolas universais, onde nós encontramos a expressão cobertura espiritual. Mesmo que seja um dogma, mesmo que você junte textos ali para fazer um remendo, você não vai conseguir. Por quê? Porque não existe. Não é bíblico. O
perigo da doutrina da cobertura espiritual está em criar uma dependência de proteção espiritual e de acesso a Deus através de alguém que é supostamente superior a nós. Ora, Cristo é o supremo pastor. O pastor da tua igreja, o pastor da igreja local, ele te guia, ele te ensina. O supremo pastor é Cristo, é ele que está acima de todos. Então você depende de Cristo, você não depende de homens. Muito embora é essencial que você esteja na igreja, que você ouve a palavra, que você não abandone a atitude de congregar, de estar junto. O que eu estou te ensinando não te dá independência para você fazer o que você quiser. Mas também você não pode acreditar numa codependência, numa superdependência de alguém estar acima de você para que as coisas deem certo. Ora, se você precisar de oração, peça, vamos orar por você, mas ore você também. Se você precisa de ajuda, peça, vamos te orientar, mas busque orientação em Deus, você também. Essa é uma doutrina complicada, difícil de se comprovar biblicamente. Por isso, eu prefiro permanecer com a Bíblia. Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração.